Pais muito repressores que batiam nos filhos ou pais muito superprotetores tendem a formar filhos inseguros. Na vida adulta, a pessoa acaba se tornando muito ansiosa, ela tem medo de fazer as coisas. Por quê? Porque quando era pequena, ou era rigidamente tratada, depreciada, ou porque os pais super protegiam demais, não deixavam ela fazer as coisas. Se você é pai, é mãe, educador, observe se você não está criando as crianças de maneira muito super protetora, muito protegida ou muito rígida, que vai fazer dela ou dele um adulto inseguro, ansioso, medroso. O que muitas vezes está por trás daquele impulso ou aquele instinto de super proteger alguém? Muitas vezes não é nem a intenção de proteger a pessoa, e sim uma maneira dela não sofrer. Ela fica angustiada em ver o outro, alguém que ela gosta, alguém que ela tem responsabilidade, passando por uma situação difícil, ela fica nervosa e com medo e insegura. Então ela vai lá e resolve o problema para a pessoa. Ai, me aliviei. A pessoa vai lá e resolve o problema. O que acontece? Ok, para quem está ajudando é ótimo. Agora, para quem está sendo ajudado é péssimo, porque a pessoa não desenvolve a autoconfiança. Se você já na vida adulta é uma pessoa muito ansiosa ou muito triste, com muito medo das coisas, observe a sua educação. Se você não teve uma educação muito rígida, muito severa, muito depreciadora, quando os pais te jogavam para baixo, falavam coisas que te invalidavam o seu comportamento. Você observa as pessoas, os adultos que são mais criativos, autônomos, corajosos, empreendedores. Observe, analise como foi a educação dessas pessoas. Puderam fazer as coisas com mais iniciativa, tentativa e erro. Tentativa e erro. É assim que a gente aprende. Agora, não adianta também a gente ficar se vitimizando e justificando os problemas da nossa vida adulta lá com a nossa educação. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou assim porque eu fui educado desse jeito. Isso não resolve nada. A gente precisa dar a volta por cima, pensar daqui para frente. Primeiro, entender todo o contexto, perdoar os pais, entender que muitas vezes eles não foram educados da melhor forma, eles apenas reproduziram com você o mesmo tipo de educação que eles receberam. Uma coisa que diminui demais a autoconfiança das pessoas é a evitação. Então, por exemplo, a pessoa está na faculdade e precisa apresentar trabalhos em público, por exemplo, e a pessoa morre de medo de falar em público. Aí o que ela faz? Ela fala assim: não vou fazer essa apresentação e vou recuperar a nota depois num trabalho, numa prova. Então ela foge, ela evita aquela experiência. Se ela está perdendo a oportunidade de experimentar aquilo ali e ver que ela sobrevive àquela experiência, mesmo que não dê certo, ela pode ir lá falar em público, dar branco, gaguejar, as pessoas rirem dela e ela vai sobreviver depois. Aquilo ali para o psiquismo dela é muito importante, porque aquilo ali vai aos poucos quebrando a imagem que ela tem, o pavor que ela tem do falar em público, do ato de falar em público. Mas não, ela evita. Quando ela evita, o monstro vai crescendo cada vez mais, porque ela não está tendo contato com aquela realidade. Então a imaginação dela, as crenças fantasiosas dela sobre o terror que é falar em público vão aumentando. Então as pessoas, por exemplo, muito tímidas, com fobia social, essas pessoas geralmente têm um perfil de evitar as situações constrangedoras, evitar ao máximo, sendo que isso não é a melhor escolha. Por que muita gente que fica ociosa em casa, às vezes isolada, sem fazer nada, tende a ficar com o tempo cada vez mais insegura, cada vez mais insegura? Por quê? Porque ela não está mais experimentando, testando as suas capacidades, ela não está mais testando o poder da sua vontade, o poder da sua inteligência nas situações do cotidiano. Então é como se aquilo vai enferrujando e ela vai se sentindo cada vez menos apta a alcançar os seus objetivos. Como que uma pessoa vai desenvolver a autoconfiança? Exatamente experienciando
passando por situações em que ela consegue resolver, em que ela consegue superar. Daí ela começa a ver, poxa, eu sou capaz, eu consigo, eu tenho condições de errar, acertar, eu tenho condições de aprender com a minha experiência. Tirar essa ideia da cabeça de que quem erra, quem fracassa é uma pessoa inferior ou é uma pessoa desprezível. E quando ela não tem as ferramentas necessárias, ela procura se capacitar, ela procura de uma maneira adulta e independente, ela procura outras soluções, outras formas mais eficazes, assertivas de alcançar os seus objetivos. Pense nisso. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.